prazer que eu apresento na Cefeia 2021 a palestra Como a indústria financeira tem usado a tecnologia como alavanca para novos negócios. Ela será proferida pelo Garrido, um profissional com mais de 20 anos em experiência em tecnologia, atuando durante esse período no mercado financeiro e liderando diversos projetos estratégicos. O Garrido é especialista em gestão de qualidade, engenharia de software e processos de melhoria contínua com foco em eficiência e resultados para o cliente. Garrido, em nome da comissão organizadora da Cefeia 2021, agradeço sua participação e fique à vontade para compartilhar os seus conhecimentos conosco. Professor Edeberto, é um prazer muito grande, uma honra. O convite, quando eu recebi, fiquei muito feliz. Eu espero compartilhar um pouco aqui da minha jornada no mundo de tecnologia, nesses anos trabalhando sempre com um foco em mercado financeiro. Eu tenho uma apresentação aqui pequena, com alguns pontos interessantes, e acho que depois vale a pena a gente explorar mais a parte do debate, que eu acho que é um pouco mais rico. Bom, como o professor Edeberto falou, hoje eu vou tentar responder essa pergunta, como a indústria financeira tem usado a tecnologia como alavanca para novos negócios. Eu dividi aqui a minha apresentação em 3 blocos. Falar um pouco de contexto histórico, evolução em 20 anos, olhando um pouco para o nosso passado recente, e tentar abordar alguns temas que nós temos olhado no mercado de tecnologia, no mercado financeiro, quando a gente fala em futuro. E aí, voltando um pouco para o tema contexto histórico, origem dos bancos, a gente tem ali em 1406, em Gênova, o primeiro banco moderno, foi chamado de Banco de St. George. E 577 anos depois, já em 1983, nós tivemos aí o início dos serviços eletrônicos. Foi criado na Escócia, e uma demanda forte da criação do sistema bancário veio junto com a criação da moeda e a demanda do comércio. Então, a gente acabou tendo essa demanda como um start para a criação da estrutura de bancos que a gente conhece hoje. Falando um pouco do sistema financeiro brasileiro, o ponto de partida foi com a vinda da família real, em 1808, com a chegada da família real aqui no Brasil, e o Dom João VI fundou diversas instituições, como a Vitória Régia, nosso famoso Jardim Botânico, e o Banco do Brasil, sendo o primeiro banco em território nacional. Já em 61, Dom Pedro II fundou a Caixa Econômica Federal, com o objetivo de fornecer penhor para os pobres e crédito para os ricos. Seguindo ainda no contexto do sistema financeiro brasileiro, a gente viu ali em 1890 a Bolsa Livre, o embrião da Bolsa de Valores de São Paulo, que sofreu impacto, inclusive, com a crise de 1924 de Nova York. E, por fim, na época da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí a instituição do Banco Central como obrigatoriedade para quem fizesse parte do sistema financeiro mundial, do FMI. Então, esse foi um pouco da base histórica da criação dos bancos. E aí eu faço uma passagem já a partir do ano 2000, é um pouco tema da minha análise, os 20 anos de mercado financeiro, e aí eu coloquei alguns pontos que foram cruciais para chegar onde a gente chegou hoje. E eu começo com um sistema de pagamento brasileiro, que foi um salto muito grande na parte de capacidade de processamento, controle. Aí a gente entra na Basileia, quando o Brasil fez a adesão, naquela época, Basileia II, na sequência já começou a trabalhar com Basileia III, que toca muito nas questões regulatórias que a gente tem hoje. 2013, eu coloco aqui 2 destaques importantes, o novo marco regulatório e o surgimento das fintechs. 2015, a gente já vê, com a entrada das fintechs no mercado, um processo muito forte de contas digitais, ou seja, as pessoas saindo do mundo físico e entrando mais no mundo digital. 2016, ainda no contexto de SPB, que começou ali em 2002, o fim do limite para as TEDs, a gente teve ali também uma mudança de comportamento de mercado,
um aumento significativo no volume de transações, né? Então, antigamente, quando o SPB foi lançado, o limite para você fazer transações eletrônicas digitais, a TED, era a partir de 5.000, e menor que esse valor a gente usava o mecanismo de DOC. E aí, em 2016, a gente teve aí o limite zerado e teve uma mudança muito grande no mercado. Durante esse período, de 2002 a 2016, a gente tinha algumas aspirações do tipo, vai acabar o cheque, o DOC também não vai ser mais utilizado, mas a gente vê que esses mecanismos existem até hoje. A própria restituição do imposto de renda hoje é feita através de DOC. Cheque também tem algumas finalidades importantes. Então, a gente, sim, tivemos uma redução grande em relação ao uso dessas ferramentas e mecanismos de pagamento e transferência, mas não foram eliminados até o momento. 2017, outro passo importante que gerou um impacto muito grande no mercado financeiro, em paralelo ao mercado de tecnologia, foi a nova cobrança. Usando um pouco do mecanismo do sistema de pagamento brasileiro, você conseguir fazer validação online de boleto, né, e fazer toda uma dinâmica muito mais ágil de processamento. A gente viu que o mercado conseguiu ali também ter um pouco mais de escala na questão de cobrança. E aí, mais recente, eu coloco 2 pontos, 2020 e 2021, o Pix e o Open Finance, que são questões também. O Pix veio, por exemplo, muito semelhante ao movimento que a gente teve em 2016, com o fim de limite de TEDs, dá um pouco mais de agilidade e flexibilidade para o mercado, e isso tem um impacto em vários sentidos, não somente na parte transacional ou tecnológica, mas também tem impacto na forma como o banco comercializa os seus produtos. E o Open Finance, a gente já está na segunda etapa, né, que é o Open Bank, que sim tem aí um propósito das pessoas terem um pouco mais de autonomia e flexibilidade em relação às suas contas, finanças e toda a sua gestão financeira. Eu gosto de chamar, né, olhando para esse slide, o novo mercado, né? Porque a gente sempre está falando de novo mercado, estamos falando de indústria 4.0, mas o que a gente percebe é que existe um dinamismo muito grande e o mercado está sempre se reinventando. E aí, fazendo um paralelo dessa timeline, eu vejo 2 pontos críticos que têm potencializado hoje em dia essas questões serem implementadas de uma forma mais fácil. Então, quando a gente pensa em redução de custo de infraestrutura e serviços e aumento da capacidade computacional, muitas coisas que são feitas hoje não foram feitas no passado justamente por conta dessa limitação. Hoje nós temos em casa uma capacidade de processamento e de armazenamento de dados semelhante a um servidor na década de 90. Então, indo um pouco além, não somente em casa, mas nas nossas mãos, né, com os nossos dispositivos móveis. E aí, fazendo aqui também uma analogia em 3 blocos, eu gosto muito desse slide. Na década de 90, você olhava para o mercado financeiro, o foco dos bancos na eficiência operacional e controle, né? Tentar organizar um pouco a casa, tentar eliminar processos redundantes, ter um pouco mais de segurança, quando você entra no tema gestão de riscos, por exemplo. E aí, no ano 2000, com o advento da entrada da internet, né, a gente teve ali o início das redes sociais, o foco das instituições financeiras era aumentar a base de cliente, basicamente, e isso resultando em venda. E hoje nós vemos um foco um pouco diferente, né? O foco da redução de custo, o foco da eficiência, o foco do aumento da receita e principalmente da fidelização. Então, fazendo um complemento, em 90, década de 90, automatização de processo e aumento de controle. Em 2000, vender e crescer. E hoje, digitalizar e fidelizar. Eu coloco esses 3 pilares aqui, acho que como divisões bem relevantes em relação a momentos que a gente olha para o mercado financeiro e o mercado de tecnologia. E aí eu tenho algumas frases que eu acho bem interessante. Que bom que as pessoas da nação não entendem o nosso sistema bancário e monetário, pois se entendesse, acho que haveria uma revolução antes do amanhecer, né? Esse aqui é do nosso amigo Henry Ford. E de verdade, né, é muito difícil a gente entender o sistema financeiro,
Nós temos aí, se eu não estou enganado, mais de entre 40 e 45 milhões de pessoas no Brasil que são desbancarizadas, e as que são bancarizadas não têm total conhecimento do nosso sistema. Outra frase que eu acho legal, o banco é o lugar onde você pode obter dinheiro emprestado se provar que não precisa dele. Esse é um comediante também, o Bob Hope, norte-americano, que colocou essa frase. Eu achei bem interessante essa reflexão. E por último, o cofre do banco contém apenas dinheiro. Frustra-se é quem pensar que nele encontra riqueza. Isso aqui também, Carlos Drummond de Andrade, é uma frase bem interessante. E aí, pegando o gancho aqui um pouco, saindo do contexto histórico e da análise do mercado nesses últimos 20 anos, a gente tenta, todo dia, entender o futuro. E esse contexto de Bantech, um banco como uma empresa de tecnologia, tem ganhado muita força, não só com o advento da chegada das fintechs, mas também por conta da demanda de mercado e do novo perfil de consumidor que nós temos. O consumidor hoje conhece muito mais, está muito mais exigente. Então, se as empresas, os bancos tradicionais não se reinventarem, fica muito difícil. E aí, eu acho muito interessante olhar um pouco para o contexto de tecnologia. Quais são as tecnologias que nós temos hoje, mas que têm aí tendência de ganhar escala nos próximos anos? Então, nós temos aqui o mundo de ciência de dados, aliado à engenharia de machine learning e engenharia de dados. Nós temos a parte de cloud, computação na nuvem, você tirando ali o seu processamento dentro da sua casa, que a gente chama de on-premise, colocando como serviço em nuvens. Você pode ter nuvens públicas, nuvens privadas. Se a gente olhar, 10% das empresas mundiais estão já nesse mundo. Nós temos aí uma possibilidade de ampliação muito grande quando a gente pensa em processamento em nuvem. E isso tem relação total com o tema de escala, que eu comentei antes ali, que era uma limitação quando a gente pensa em capacidade computacional. O 5G, nós temos alguns países mais avançados, outros menos, como o Brasil, mas é algo também que vai possibilitar muitas coisas que hoje nós queremos fazer e não conseguimos. Quando a gente pensa em IoT, é um dos temas, por exemplo, que o 5G vai ajudar e muito, a gente conseguir fazer edge compute, computação na borda, fazer monitoramento, conseguir prover serviços de acordo com a necessidade do cliente, usando muito o contexto de data science. Aí a gente vem no mundo de hiperautomação. Então, quando a gente consegue criar componentes de monitoramento e gerar uma automação para conseguir prover conveniência para as pessoas, por exemplo, a gente chama isso de hiperautomação. E aí entra no mundo de robô e, por último, a computação quântica, que hoje a gente olha para a computação quântica como algo um pouco distante, apesar de ela derivar da física quântica, mas a gente vê muitos falando que conseguiram atingir tal resultado, mas no mundo de tecnologia e no mundo do mercado financeiro ainda a gente enxerga isso como alguns mitos. Mas sim é uma tendência de futuro, que a gente chegando nesse patamar, o mercado tende a mudar significativamente. Muito mais do que aquelas mudanças que eu coloquei de 2002 até hoje. E aí, aqui eu puxei um pouco uma referência do site Tech Tudo, a 9 usos de tecnologia que podem se tornar comuns nos próximos 10 anos. Então, a gente começa com os veículos autônomos. Há 3, 4 anos atrás, a gente olhava para veículos autônomos como algo próximo à ficção científica. Hoje, a gente já vê que isso já tem se tornado uma realidade, mas, para gerar escala, a gente acredita que nos próximos 10 anos estaremos aí com isso dentro do nosso dia a dia. Sexo à distância também é algo que a gente vê que alguns países, principalmente, é um mercado que as pessoas estão preferindo ficar mais dentro das suas casas, e por mais que tenha a conotação sexual, mas o que tem por trás disso, As pessoas estão ficando mais independentes, tendo menos relações e interações humanas. E como isso afeta o nosso mercado de tecnologia e mercado financeiro? Quais são os serviços que a gente vai precisar ofertar? Quais são as plataformas que a gente vai precisar criar para atingir esse novo público,
né, que quer o máximo de conveniência possível. Quando a gente entra nesse tipo de necessidade, né, que é necessidades básicas do ser humano, e você vendo uma mudança com impacto tecnológico afetando inclusive esse tipo de ponto, né, a gente tem que olhar a parte de mercado financeiro e a parte de tecnologia de uma maneira um pouco mais ampla. Táxi voador, lojas inteligentes, nós já temos hoje alguns experimentos, lojas autônomas ou inteligentes, aquelas lojas, mas a gente pensando em loja inteligente, quais são as possibilidades? Você entrar para comprar alguma coisa, se é que você vai comprar alguma coisa, mas a loja saber de fato o que você precisa, ter uma integração com a sua geladeira, com a sua despensa, com o seu hábito de consumo. E nós já temos, né, algum experimento nesse sentido, mas o que a gente coloca aqui nos próximos 10 anos é isso fazendo parte do nosso dia a dia. Da mesma forma que a gente sai hoje para comprar algo no mercado, sabe ali o que a gente vai comprar e volta para nossa casa, a gente não ter mais esse comportamento e consumir de uma outra forma. Baterias mais poderosas, a gente entra um pouco na parte de infraestrutura, limitação de infraestrutura. Hoje é uma limitação que nós temos para fazer algumas coisas que a gente quer fazer. Quando você pensa em IoT, quando você pensa em autonomia, quando você pensa em veículos ou máquinas elétricas e autônomas. Wi-Fi 6G, isso também é muito importante, né? Não adianta você ter um 5G, uma internet de banda larga potente, e você tem a limitação ali padrão. Hoje nós temos nas nossas casas o Wi-Fi 2.4 GHz ou 5, e com a possibilidade do 6, a gente vai conseguir exponenciar muito, de maneira bem escalada, a questão do uso da internet nas nossas residências e fora também. E a realidade aumentada, que tem uma projeção muito grande de impactar a nossa relação com o consumo. Então, hoje a gente quer comprar alguma coisa, a gente tem que se deslocar para o shopping. A gente pode comprar de maneira online, mas sempre existe aquele risco se você vai gostar ou não. Você não vai ter ali uma experiência próxima do produto que você está comprando, e aí de repente você não gostou, você tem que devolver. E não só isso, né? Você vai fazer uma reforma na sua casa, você já conseguir entrar dentro da sua casa, e hoje isso já é possível, e ver como os cômodos vão ficar de acordo com o que o arquiteto projetou, são algumas das usabilidades aí que nós temos no contexto de realidade aumentada. Entrega com drones, também nos próximos 10 anos a gente entende que isso vai gerar escala, e isso tem impacto geral, direto em tecnologia, em mercado financeiro. Então, assim, fazendo um wrap-up aqui desses 9 pontos, né, de tendências, nós temos vários outros, mas a gente olhando para isso, a gente vê uma grande possibilidade de mudança do mercado. E aí, olhando para a indústria financeira, como a gente e até hoje tem no nosso mindset, né, o banco é aquele local que você vai para sacar dinheiro, para pagar conta ou fazer uma transferência, me levou a fazer essa pergunta, né? Como a indústria financeira tem usado a tecnologia como alavanca para os nossos negócios? E aí eu, trabalhando aqui no Santander, eu usei um pouco o Santander como estudo de caso, né? Eu peguei ali algumas informações na parte que é pública, né, de relações com investidores, e aí eu vou tentar passar um pouco para vocês aqui da minha experiência, né, nesses 20 anos que eu tenho de mercado financeiro e mercado de tecnologia. Fazendo uma breve introdução, né, o Santander é uma empresa global, está no Brasil desde 1970, tem 34 milhões de clientes e hoje aqui no Brasil nós temos 43 mil funcionários. Ela está dividida em 3 grandes regiões, América do Norte, América do Sul e Europa, e hoje a América do Sul representa 31% do resultado do grupo como um todo, né? Pensando em um banco europeu, é um resultado bem relevante. A gente tem uma presença forte local, principalmente ali na região sul e sudeste, uma base de clientes com 29 milhões de clientes ativos, com um valor de mercado de 151 bilhões, uma carteira de crédito de 93,9 sobre captação de clientes, 440 bilhões em crédito total disponibilizado no mercado e 28 bi só voltado para questões socioambientais. A gente olhando um pouco o Santander hoje, do Santander de 1970,
a gente encontra, por exemplo, aqui é uma foto do nosso Teatro Santander e o Rooftop 033. Nós temos uma cultura voltada a olhar para o cliente e valorização das pessoas, né? Olhando aqui o Great Place to Work, a gente está entre as melhores empresas para se trabalhar, e alguns pilares com um pouco mais de foco para as mulheres ou para os idosos, uma presença muito forte na diversidade, na valorização das pessoas, quando a gente pensa em etnia, credo ou opção sexual. Nós temos como prioridade estratégica 4 pilares, né? Foco em cliente, pessoas engajadas, um banco responsável e geração de valor para o acionista. E olhando aqui na questão tecnológica, nós temos um volume computacional muito grande, uma capacidade de armazenamento que há 4 anos atrás nós conseguimos armazenar todas as linguagens conhecidas da humanidade. Hoje a gente já tem esse número multiplicado por 100 de capacidade de armazenamento, e uma gestão de serviço olhando sempre para o cliente. Então, uma mudança muito importante, né? Respondendo um pouco da pergunta, como o banco tem usado a tecnologia para alavancar os seus negócios, é dar serviços, conveniência para os clientes, e principalmente a garantia, a solidez, né? De você confiar, deixar o seu patrimônio dentro de um banco e saber que você não tem risco ali de ter algum problema com o seu dinheiro. Eu gosto muito desse slide, que aí é base aqui da minha reflexão. Se a gente olhar a chegada do Santander em 1970 até 98, nós tivemos ali o estabelecimento de um escritório local e a aquisição de 2 bancos. E nós seguimos no contexto de aquisição até ali 2014, 2016. Mas olhando para o contexto de aquisição de banco, né, e ali a gente tem uma empresa de adquirência de cartão de crédito, que é a GetNet 2014, a partir desse ano a gente já olha um pouco da mudança de foco. Então, quando a gente trabalhava ali em consolidação de marca, na chegada do Santander, integração de plataforma e transformação comercial, a partir de 2007, né, a gente estabeleceu aqui a métrica de NPS, né, que é Net Promoter Score, ou seja, de fato, olhar para o cliente, para a experiência do cliente e avaliar se a gente está conseguindo entregar aquilo que ele espera. E aí, a partir de 2016, se a gente olhar o foco de atuação, já não é mais segmento bancário, não é mais segmento bancário, o negócio já começa a expandir de uma forma, por exemplo, com a aquisição da Superdigital, que é uma startup, né, e é uma fintech também, a Return, que é uma empresa de recuperação de crédito, aí depois veio a Loop, a aquisição da Olé Consignado, que também tem um contexto de startup, recentemente a Toro, né, que era uma plataforma de investimento. Então, o que eu olho, né, para esse movimento, pegando o Santander como exemplo, mas a gente tem vários outros bancos seguindo esse caminho, o banco está deixando de olhar para somente o mercado bancário e diversificando os seus investimentos em vários outros mercados, conseguindo acompanhar um pouco das demandas dos nossos clientes. Aqui é um pouco da questão visual hoje do Santander, né? Nós temos aqui o nosso site de tecnologia que se chama Geração Digital em São Paulo, nossa sede do Santander também em São Paulo, nós temos em Santo Amaro o Radar também, que é uma base mais de back-office da nossa operação, Campinas, o nosso CPD, e aí nós já começamos a extrapolar um pouco o contexto de banco, né? O Farol Santander já é uma nova marca, um novo investimento do banco, olhando para a cultura, para a integração, para serviço. Quando a gente pensa em Work Café também, já é uma nova abordagem, né? Você já sai daquela agência tradicional, você já cria ali um ambiente de co-work, colocando alguns pequenos serviços bancários, mas principalmente fomentando a integração entre as pessoas. Nós temos aqui mais um polo de tecnologia em Belo Horizonte e em São Carlos, o qual eu sou responsável hoje,
Nós temos também um polo de tecnologia e inovação com 300 pessoas, né? E essa parte visual, por que eu trouxe aqui? Eu trabalho no Santander desde 2004. Então, a forma com que a gente olha hoje o nosso posicionamento, seja nos sites administrativos, e não olhando só para o mundo de tecnologia, nas nossas agências e em todas essas outras diversidades de investimentos que são feitas, é um outro mundo, uma outra abordagem. Antigamente, a gente tinha uma visão mais formal, né, uma visão mais bancarizada. E hoje, né, a gente, quando entra, até mesmo num site administrativo, a gente se sente muito ali dentro de uma empresa de tecnologia. E aí aqui, esse slide também eu gosto bastante, porque ele mostra essa diversidade que eu tô comentando, né? Se a gente olhar ali a bolinha superior do lado direito, onde tem ali a parte de Prospera, a parte de negócios e empresas e GetNet, né? São algumas empresas que nós temos focadas em negócios específicos. Depois a gente sai um pouco do setor bancário, entra no Teatro Santander, Farol Santander ou o próprio Rooftop, que eu comentei. Algumas startups, são muitas, né? A gente olha ali para a Sim, a parte de empréstimo em dia, que é a parte também de negociação, a Pica, nossa plataforma de investimento, Return. Do lado esquerdo, algumas coligadas que nós temos também, ou joint ventures, e ao entorno do Santander, vários segmentos, que antigamente eram segmentos, mas passaram a ser empresas, né? E isso tem uma mudança muito grande, né? Uma relevância muito grande, porque você deixa de ser uma área e você passa a ser uma companhia com um pouco mais de autonomia, com um pouco mais de identidade, com mais responsabilidade das pessoas que estão ali, né? Então, eu vejo esse movimento do mercado financeiro como um movimento muito forte, né, em todos os grandes bancos. Foi provocado com a chegada das fintechs, sim, mas principalmente pela mudança dos hábitos dos consumidores. Os consumidores hoje não estão mais preocupados com a questão de segurança. Quando você pega um jovem e você fala ali, você vai colocar o seu dinheiro numa fintech, mas qual segurança você tem? E aí o jovem responde, mas eu não tenho dinheiro, né? Então eu só quero receber o meu salário e sacar, eu só quero fazer um pagamento de uma conta. Então esse novo perfil de consumidor está levando a uma diversificação muito grande de negócios, né? E você dando ali o empoderamento, quando você tem uma área de recuperação de crédito dentro de uma empresa, ou tem uma empresa de recuperação de crédito, muda um pouco a abordagem. Muda um pouco a abordagem. E tudo isso tem muita relação com o mundo de tecnologia. Quando a gente olha na bolinha inferior ali, onde tem ali a Endia, assim, a Universa, no fundo, são plataformas tecnológicas que estão por trás dessas operações. São plataformas tecnológicas. Antigamente, quando você tinha esses contextos dentro de áreas, por exemplo, é porque você não conseguia fazer isso por limitação tecnológica. Você tinha ali todo um fluxo operacional, integração com back-office e vários outros pontos que te limitava a seguir, por exemplo, para uma criação de uma startup focada naquela linha de negócio. E aí, para concluir aqui um pouco da minha apresentação e a gente poder conversar um pouco, professor, eu gosto muito dessa frase, né? As empresas privadas precisam abandonar definitivamente os seus modelos estatais. Essa frase tem muita relação com justamente a imagem que a gente viu há pouco, né? Aquilo que era uma área dentro do banco, que tinha vários procedimentos e muitas questões burocráticas, passou a ser uma empresa. E quando você tem uma companhia, né, trabalhando, você precisa dar resultado, você precisa dar lucro, você precisa otimizar processo, reduzir custo, trabalhar em fidelização de cliente. Então, muda um pouco dessa abordagem. E aí eu coloquei essa frase, né? Na verdade, fui eu que fiz essa frase, justamente para fazer essa reflexão, né? Nós temos várias empresas privadas trabalhando ainda no modelo estatal. E se a gente não mudar isso, né, a gente não colocar ali o empoderamento das pessoas, principalmente com a responsabilidade da entrega final, é certo que no mercado financeiro e mercado de tecnologia, essas empresas vão ficar para trás e vão acabar sucumbindo. Então, é uma reflexão muito interessante, né? Quando eu parei aqui para montar a apresentação,
eu acabei olhando um pouco, né, todo o meu histórico aqui no mercado financeiro e consegui chegar justamente a essa conclusão, né? Hoje, quando a gente fala em Bantech, fica difícil saber se eu trabalho num banco ou numa empresa de tecnologia, né? Há 2 anos atrás a gente já tinha essa dúvida. Hoje a minha resposta é: eu trabalho numa empresa de tecnologia, né, que provê serviços financeiros para os clientes. Então, é um pouco da tendência de como o mercado vai se comportar. E com toda a evolução do mercado, isso vai gerar escala e vai acelerar muito essa transformação. Eu acredito que nos próximos 5 anos nós teremos um outro mundo quando a gente pensa em serviços financeiros. Obrigado mais uma vez, professor, pelo convite. Espero aqui ter cumprido aqui a agenda que eu prometi cumprir. Eu fico à disposição aqui para a gente conversar. Muito bom, Garrido, muito bom. Quando você colocou lá o histórico dos 20 anos, começou a passar um filme na minha cabeça, né, desde a época que fui estudante, tive minha primeira conta num banco em 1995, né? E aí você vem lembrando de todo o contexto bancário, e eu me lembrei que desde 2015 eu não pago uma conta mais no papel, né? Tudo no digital, eu não tenho mais comprovantes comigo, todos os comprovantes guardados na nuvem, e, enfim, trazendo essa revolução, né? E depois veio o DDA, então nem mais boleto a gente recebe mais hoje em Sim, dia, sim. etc., né? Durante todo esse processo, como que foi a questão da resistência das pessoas em ter essa mudança de mentalidade? E até hoje, existe resistência de alguns clientes mais antigos ou coisa desse tipo em ter a tecnologia como aliada aí nos serviços bancários? E se tiver, quais são as estratégias que vocês têm aí para convencer essas pessoas? Nós temos, sim, as resistências, inclusive quando a gente vai criar um produto novo ou mudar algo que existe, a gente precisa tomar muito cuidado. Nós temos, com o advento da digitalização, né, com a chegada da conveniência, nós temos hoje na palma da mão praticamente tudo que a gente precisa fazer. Do outro lado, a gente tem um mercado de fraudes, de cybersecurity. Então, a gente precisa criar segurança para as transações financeiras e, ao mesmo tempo, dar conveniência. Então, uma curiosidade, né, quando a gente, dentro do Santander, no nosso mobile, criamos o ID Santander, que basicamente você tem que ler um QR Code para autenticar uma operação, né? Para os mais jovens e até próximo à nossa idade aí, pode ser simples, mas para uma pessoa com um pouco mais de idade, que não tem a habilidade tecnológica, a facilidade de lidar com esse novo mundo, é complicado, né? E a gente acabou gerando alguns impactos, inclusive no momento que a gente implementou essa funcionalidade, né? E são decisões difíceis, porque se a gente não consegue dar a proteção devida e bloquear uma possível entrada de um fraudador, o prejuízo é muito grande, né? Então, um dos pontos bem importantes das instituições, das grandes instituições financeiras, né? Nós temos aí, considerando os bancos privados, uns 5 bancos que podem ser considerados grandes no país, há uma responsabilidade muito grande. Então, hoje em dia, né, a mídia, as redes sociais, o próprio WhatsApp tem facilitado muito. Minha mãe, por exemplo, tem 83 anos, eu já tentei de tudo para ela usar o WhatsApp, ela não consegue. Já eu tenho uma tia de 80 anos que utiliza, então a limitação mais é cognitiva hoje do que, eu acho que intelectual, desculpa, não, por propósito, né, por falar, não quero isso. Porque mesmo as pessoas que tinham dificuldade no passado, que têm um pouco de afinidade, estão usando a tecnologia ao seu favor. A gente vê esse movimento. Mas aí tem a questão cultural, né? A questão cultural. Então, se a gente pegar, por exemplo, o exemplo do Nubank, né? Um banco muito atrativo para os jovens, tem lá um cartão descolado. Por que ele é atrativo, né? Então, são perguntas que a gente não consegue responder. Se a gente olhar o público que hoje consome Nubank e o público que não consome Itaú, Bradesco, Santander, por que ele não consome? Quais são as restrições que esses públicos têm com os grandes bancos?
Será que é uma questão simplesmente do banco ser grande e eles enxergarem os bancos grandes como bancos de 1990, 1980? Eu acredito que sim. Então, existe sim um desafio muito grande de mostrar, né, que esses bancos estão evoluindo, né, acompanhando o ritmo das fintechs. Inclusive, em alguns produtos estamos até à frente, né, do que uma fintech entrega, mas o jovem não enxerga dessa forma. Então, eu acho que a restrição cultural, sim, é o maior desafio que nós temos hoje, para conseguir acompanhar todo esse movimento. Ah, legal. Realmente, eu acho que eu vejo um pouco nesse contexto, igual você falou no Nubank, é muito também naquela... Ir com a onda, né? Ah, meu amigo tem, eu acho descolado, o cartãozinho de uma cor diferente, a taxa, né? Isenção de taxas, etc., como atrativos aí. Você tocou num ponto que, inclusive, era um tópico que eu tinha anotado aqui para fazer uma pergunta para você, que você definiu bem lá, o Garrido, que vocês são uma empresa de você se vê como uma empresa, o Santander como uma empresa de tecnologia que oferece serviços financeiros. E você tocou num ponto que é a questão da segurança da informação, né? Hoje em dia, a questão, como que isso é visto dentro do banco, porque você tem uma série de tecnologias emergentes, igual você falou, realidade aumentada, aprendizado de máquina, internet das coisas, isso tudo aumenta potencialmente a probabilidade de ocorrência de fraudes, e também tem as questões legais relacionadas, por exemplo, à LGPD, tá? Como que vocês estão tratando e trabalhando disso, considerando a parte tecnológica? Bom, a gente olha para esse mundo com um zoom muito grande, né? Uma lente de aumento quase que um telescópio, né? É um assunto que faz parte da responsabilidade do banco em preservar o patrimônio das pessoas. Mas eu queria trazer um exemplo aqui prático, recente, do Pix, né? Eu não moro em São Paulo, eu moro em São Carlos. Estou aqui desde segunda-feira e várias pessoas me falaram: toma cuidado, né? Toma cuidado com o tema do Pix, sequestro relâmpago, a situação está crítica. E é algo que não foi mapeado, esse risco, vamos colocar assim, pelo Banco Central e pela Febraban, senão a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje, quando teve a ideia de implementação, né? Eu acredito que o Pix foi explorado muito a questão de segurança, de você não invadir a plataforma e fazer uma transação ilegal. Isso sim, isso faz parte do DNA do Santander e eu acredito de todos os outros bancos, inclusive as próprias fintechs, né, têm a responsabilidade de dar segurança para os clientes. Então, o tema cybersecurity hoje é um dos limitadores de crescimento, se eu poderia colocar também, né? Não só a capacidade de processamento computacional ou infraestrutura, mas se a gente não tomar o devido cuidado com aquilo que a gente entrega, a gente pode ter um prejuízo muito grande. Mas tem algumas variáveis que a gente não controla, né? Que é a variável do bandido ali na rua, te levando para um lugar e pegando o seu dinheiro e te obrigando a fazer coisas. E aí você começa a criar uma série de travas, né? Quantas travas estão sendo criadas para tentar mitigar esse problema? Vamos reduzir o limite do Pix à noite. Tá bom, o cara fica com você até 6 da manhã. Vamos permitir com que o cliente reduza o limite do Pix. O bandido conhece mais as nossas ferramentas e plataformas do que nós mesmos. Ele sabe onde aumenta o limite, ele sabe como aumenta o limite. Então, a questão da segurança hoje é um tema de sobrevivência para as instituições financeiras. Mas existem variáveis ainda que a gente não controla, né? A gente não sabe o que pode acontecer quando a gente entrega um serviço. E o maior exemplo recente é o próprio Pix, né? O Open Bank. O que pode acontecer, não olhando só para a parte digital, porque a digital a gente tem uma série de ferramentas hoje, práticas e técnicas, que nos permite gerar um pouco de previsibilidade. Mas e fora disso? O que a gente não está conseguindo olhar? Que é o dia a dia, que é a experiência. O que isso pode gerar de impacto? A TED, por exemplo, tem a mesma facilidade de um Pix, se a gente olhar. Se um bandido te pegar hoje, na rua, antes das 17 horas, que eu acredito que é o horário de corte limite para você fazer uma TED, ele consegue fazer uma transação para uma outra conta.
né? Agora, o Pix gerou uma atratividade maior. E essa atratividade talvez veio por conta de uma ideia, de algo que nunca foi pensado. Então, tanto para o bem, né, algo que foi feito, as pessoas acabam copiando, quanto para o mal, infelizmente. Eu concordo com esse seu ponto de vista aí. Realmente é um grande desafio para ser superado, essa questão da segurança aí. Por fim, Garrido, eu queria te fazer uma última pergunta, né? Na verdade, explorar um pouquinho a sua visão com relação a mercado de trabalho, principalmente para os nossos estudantes, né? Nós temos aqui estudantes de economia, estudantes de administração, estudantes de contabilidade, mas eu vejo que principalmente os estudantes de economia e uma parcela dos estudantes de administração tem uma atuação marcante em instituições financeiras, né? A gente vê vários alunos, principalmente do curso de economia, tendo aí estágio, sendo trainees, enfim, atuando nesse mercado financeiro. E vi também, que pela sua apresentação, que tem essa mudança, né, de quem trabalha numa instituição financeira, né? O papel do gerente hoje, da conta mudou. Por exemplo, eu não vou mais no banco, eu só converso com a minha gerente pelo WhatsApp, né? Tem, então, uma série de coisas desse tipo, e creio que também esse perfil tenha mudado. Como que você enxerga, e se você tivesse que dar uma dica para esses estudantes aí de economia, ou mesmo de administração, que dica que você daria para eles para atuar nesse mercado? Ótimo, professor. Eu tentei evitar aqui na minha apresentação falar de dois assuntos que eu amo: consumidor e carreira. Mas eu vou aproveitar essa pergunta para tentar fazer um resumo e não me alongar muito. Mas, de verdade, hoje é o que eu mais trabalho, é olhando para comportamento de consumidor e, principalmente, desenvolvendo pessoas, né? Bom, a primeira dica é que eles aprendam tecnologia, independente do curso que eles estão fazendo. Hoje, né, a gente vê as áreas de negócio falando uma linguagem de TI. Eu não estou dizendo que eles precisam aprender programação, mas quem não tiver afinidade com esse novo mundo vai acabar ficando para trás ou tendo uma carreira um pouco menos acelerada. E também não limitar o escopo de atuação. Eu hoje tenho 300 pessoas trabalhando comigo que vieram de várias formações distintas. Eu tenho fisioterapeuta trabalhando com tecnologia, e é uma circunstância de mercado, por conta de não ter conseguido algo na sua área. Não vejo isso como uma escolha, né? Se você faz uma faculdade de economia, contabilidade ou fisioterapia, é porque você quer seguir naquele caminho, mas mesmo que você siga naquele caminho, se você não conhecer esse novo mundo de tecnologia, né, essa nova dinâmica de mercado, até mesmo para você fazer uma previsão econômica, uma análise econômica, ou um mapeamento contábil, ou uma avaliação de risco, vai ficar difícil as pessoas conseguirem se posicionar no mercado, né? Então, eu acho que o escopo de atuação de qualquer profissional, independente da disciplina que ele escolheu seguir, hoje está um pouco mais amplo, né? Você vê economistas trabalhando em contexto um pouco mais amplo, fora da economia. Nós vemos estatísticos hoje trabalhando com muito forte em data science, né, como cientistas de dados, e é um profissional que a gente não encontra hoje no mercado, está muito difícil encontrar, né? O mundo de tecnologia tem gerado uma demanda absurda. Nós não temos o número exato, cada site que você entrar, você vai ver um número. Eu calculo, para não errar, entre 500 mil e 1 milhão de vagas hoje de tecnologia disponíveis, sem profissionais para trabalhar, e os que existem com baixo nível de especialização. Então, para seguir numa carreira, quando a gente entra no contexto da especialização, a gente tem um diferencial competitivo, né? Se a gente tem domínio daquilo que a gente faz, isso já gera um atrativo muito grande para o mercado. Um outro ponto é a questão da experiência. Hoje o mercado de tecnologia está muito agitado, então a gente contrata um jovem, depois de 3 meses ele sai ganhando 3 vezes mais. Mas ele não deixa de ser júnior para um perfil sênior em 3 meses. Ele não vai entregar aquilo que o mercado está oferecendo financeiramente falando. Então,
A questão da carreira tem que ser vista no pilar de especialização e conhecimento, mas principalmente como uma base sustentável de crescimento e desenhada do médio para o longo prazo. Então, se a gente não faz uma projeção daqui a 2 anos e meio, onde eu quero estar daqui a 5 anos e daqui a 10, por exemplo, eu gosto de dividir dessa forma, fica difícil você traçar o rumo que você vai seguir. Então, eu imagino o pessoal que está estudando fala, pô, mas o que eu vou fazer? Estou estudando contabilidade. Eu vou montar um escritório de contabilidade, eu vou trabalhar como contador numa empresa, eu vou trabalhar numa empresa de tecnologia que trata temas de contabilidade, ou eu vou fazer qualquer outra coisa que não é contabilidade, né? Então, quando eu falo de escopo aberto, é justamente isso. Hoje não existe uma regra, né? Não existe uma regra, a não ser que você vá para o mundo acadêmico, né? Olha, eu vou me formar em economia, vou fazer um mestrado em economia, vou fazer um doc, um pós-doc em economia. É uma coisa um pouco mais estável, mais sustentável. Você sabe que você vai falar de economia durante toda a sua vida. Agora, no mercado em geral, não só o mercado financeiro, fica muito difícil. São variáveis que nós não estamos controlando mais. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta, mas é uma coisa que a gente precisa olhar diariamente. Assim, se a gente não olhar para a nossa carreira, para o nosso propósito e para o mundo, fica difícil tomar as decisões. Legal, Garrido. Muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos aqui com a gente, né? Gostei bastante desse bate-papo, né? E prazer conhecê-lo. Professor, eu agradeço o convite mais uma vez. Queria parabenizar todos os envolvidos aqui pela iniciativa, agradecer a presença de todos aqui que estão nos assistindo, desejar muito sucesso na jornada de cada um, né? Na jornada universitária e na carreira de vocês, né? O Santander tem várias oportunidades, não só no mundo de tecnologia, como o professor bem comentou, programas de trainee, estágio, ou a nossa carreira padrão. Então, eu deixo o convite aqui também para aqueles que tiverem o desejo de trabalhar com a gente. Vai ser um prazer encontrá-los aqui pessoalmente, trocar uma ideia no nosso dia a dia. Então, fica o convite aqui para todos.